Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que essa mensagem te encontre em um momento de serenidade e que a gente possa fazer juntos aqui uma reflexão sobre as palavras que Emmanuel nos traz a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Antes da gente começar, pedir para fechar seus olhos por um instante, procurar deixar do lado de fora dos pensamentos os nossos problemas do dia a dia, fazer uma conexão com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor individual, esse amigo que está sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Vamos fazer uma oração de abertura dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. A mensagem de hoje a gente continua estudando o livro Pão Nosso. Vai ser o capítulo 126, O Espinho. E como sempre, o Emmanuel traz um versículo como inspiração para o capítulo. E o versículo de hoje está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E ele diz: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Forte, né? O versículo. E muito profundo, como sempre. E o Emmanuel começa o capítulo dizendo: atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo. Então, quer dizer, o Emmanuel já começa nos alertando para os perigos do orgulho, do egoísmo, e aí ele continua dizendo: presumindo desconhecer que se encontra um plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Quer dizer, muitas vezes, a gente tem o nosso ego inflado por algo que a gente julga ser melhor do que os outros, Às vezes é porque a gente fez um bom trabalho, por exemplo, fez uma coisa bem feita. Às vezes porque a gente tem alguma habilidade especial para algum esporte, por exemplo. Às vezes porque a gente se acha mais bonito, se acha mais inteligente, enfim. A gente sempre tem alguma coisa que cada um de nós tem de especial. E às vezes, por algo que a gente tem de bom, esse sentimento acaba se espalhando e a gente começa a se sentir melhor do que os demais num sentido absoluto. E isso não é verdade. Então o Emmanuel está chamando muita atenção da gente nesse capítulo todo sobre o perigo do orgulho, o perigo da vaidade e o perigo que é a gente entrar nessa posição falsa de se sentir melhor do que os demais. E o Emmanuel continua dizendo: é posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, nota que o Emmanuel aqui ele reforça mais uma vez o orgulho como sendo ameaçador da nossa evolução espiritual. E falso, porque não existe isso. A gente está aqui todo mundo no mesmo plano, ao mesmo tempo, porque de uma forma ou de outra a gente é muito parecido. A gente tem, cada um de nós, algumas virtudes e algumas qualidades, sim, e que a gente tem que colocar em prática, em benefício da comunidade como um todo. Mas cada um de nós também traz vícios e defeitos que precisamos melhorar. Essa é a lei da vida, É assim que as coisas funcionam. E aí é quando o Paulo traz a figura do espinho no coração. Por quê? A gente começa a ir por esse caminho falso de se achar melhor e de inflar o nosso ego, de inflar o nosso orgulho e de começar a se sentir melhor do que os demais, e de repente acontece alguma coisa que nos traz de volta para a realidade.
porque a verdade, ela sempre vem à tona, né? E às vezes, quanto mais falsamente a gente coloca o nosso ego, maior acaba sendo a nossa queda também, e maior é o sentimento que a gente tem de impacto no nosso ego, que está falsamente inflado muitas vezes. E esse espinho, na realidade, ele não é uma punição. Ele precisa ser entendido como uma oportunidade de aprendizado. E aí o Emmanuel continua dizendo: o discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia. Basófia é sem vaidade, sem presunção. Revelando-se corajoso sem ser metediço. Metediço é intrometido. Então, o discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão das suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. E o Emmanuel continua: não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Soledade é solidão, é a melancolia por se ver sozinho. Ele continua: muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com seu espinho ignorado nos recessos do ser. Então aqui a gente não dá para deixar de fazer um paralelo, né, com o que a gente tem vivido hoje, né, principalmente depois que as redes sociais tomaram muita importância no dia a dia das pessoas, e a gente passou como humanidade, né, a reforçar uma cultura de idolatria dessas celebridades. Então muita gente começa a se deixar levar por uma fama aqui entre aspas, né, no Instagram, no TikTok ou o que quer que seja, e vão ficando envaidecidas pela quantidade de curtidas que tem uma postagem. Muitas vezes cria um mundo de fantasia que muitas vezes é falso, né? Quase que querendo ser invejados pelas outras pessoas. E a gente não pode esquecer, né, que o grande Chico Xavier, né, esse sim talvez de fato um ser superior a todos nós, que veio aqui para nos ajudar, o Chico sempre dizia que ele tinha muito medo da inveja. E quando a gente olha mais de perto, né, quantos casos de celebridades, seja da música, seja das artes, seja, enfim, das redes sociais, etc., quantas celebridades a gente vê com problemas psicológicos depois, né, com depressão, se perdendo em drogas. Isso é muito comum, né? Porque é buscada a felicidade através de ser exaltado pelas multidões, e aí infla o ego, né? Como se por ser famoso você está acima de todo mundo, você está acima do bem e do mal. Mas essa postura depois vai cobrar a conta, porque no íntimo essas pessoas também vão sentir esse espinho no coração. E aí, reforçando o que a gente já falou lá atrás, né? Esse espinho não é punição, esse espinho é uma oportunidade de aprendizado. Então é um chamamento de atenção para que o rumo de direcionamento da vida da pessoa saia do orgulho, do ego, da vaidade, da sensualidade, do egoísmo, e comece a entrar mais na evolução espiritual e na reforma íntima. E aí o Emmanuel volta dizendo: por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com um espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? E aí o Emmanuel conclui citando Paulo de Tarso, né, um dos maiores homens da história do cristianismo, que escreveu, né, o versículo que inspirou esse capítulo. O Emmanuel conclui dizendo: lembremo-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente,
foi indicado para o serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então essa era a mensagem dessa semana, mais uma mensagem bonita, mais uma mensagem profunda, que nos convida a uma reflexão de como que a gente pode tentar nos tornar pessoas melhores e assim melhorar esse mundo que a gente vive. Uma boa semana para você, fique com Deus e até a próxima.